Olá, eu sou o Roberto Marques, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. O tema desta aula é Projeto Organizacional, que é mais uma videoaula do projeto NAGE. O nosso objetivo hoje, nesta aula, será o de conceituar e discutir os fundamentos do que se entende por projeto organizacional, que é um conceito aplicável a qualquer tipo de organização, pequena, grande, média, ligada à indústria, a serviços, a ONGs, institutos públicos, organizações públicas e qualquer outra. Começando então pelos conceitos básicos. Primeiro, o que é uma organização? Organização é uma escolha entre diferentes opções no que se refere a dividir o trabalho entre as pessoas e coordenar as partes definidas anteriormente. Portanto, esse é um princípio muito importante, um conceito fundamental. Há uma divisão do trabalho em qualquer organização e há uma lógica de coordenação dessa divisão do trabalho. Essa é uma definição do professor Henry Mintzberg, que é a base para a nossa discussão de hoje. Um projeto organizacional, portanto, em parte se refere a uma escolha da organização do trabalho. Mas o projeto organizacional é mais do que isso, é uma escolha integrada de uma estratégia para se desenvolver a busca de resultados que essa organização pretende, seja a organização lucrativa ou não lucrativa. É também o projeto organizacional a escolha de uma lógica para estruturar essa organização, para dividir as pessoas em áreas, em setores, em diretorias, em grupos. Além disso, é uma lógica para o desenho de processos pelos quais as pessoas vão trabalhar e buscar satisfazer os seus clientes e atingir os resultados a que ela espera. O projeto organizacional é também uma lógica para a gestão de pessoas e uma lógica para sistemas de recompensa, ou seja, uma escolha que é feita em relação a que tipo de pessoa essa organização deve buscar, onde ela vai selecionar essas pessoas, uma vez selecionadas, como a empresa vai treinar essas pessoas, vai manter essas pessoas satisfeitas, que tipo de lógica de remuneração, de premiação essas empresas vão ter. Isso é parte também fundamental do projeto organizacional. Portanto, o projeto organizacional é um conjunto de escolhas que integram esses vários aspectos, esses 5 aspectos que nós acabamos de fazer referência. Quais são os atributos de um projeto organizacional? Como nós já comentamos, trata-se de um processo que é escolhido pelas pessoas e não só pelos diretores ou pelos acionistas da empresa. É um processo pelo qual pessoas interagem e fazem escolhas, como comentamos também, escolhas mais formalizadas, escolhas menos formalizadas. Mas deve-se pensar que o projeto organizacional é uma opção que se faz em relação a um conjunto de diferentes possibilidades de tratamento de um problema. É interessante identificar que o projeto organizacional é um projeto muito semelhante a que outros engenheiros também desenvolvem. O engenheiro mecânico desenvolve, muitas vezes, uma máquina, um projeto de uma máquina, de um dispositivo. Engenheiros também, ou com formação semelhante a engenheiros, também são aqueles que fazem um projeto organizacional, onde você não gera um produto físico, mas gera uma lógica fundamental pela qual essa empresa vai operar, se estruturar e vai buscar resultados. Portanto, o termo projeto não vem à toa, ele é, sim, um projeto que guarda relações muito interessantes com projetos mais convencionais de edifícios, máquinas, produtos que nós conhecemos. Do ponto de vista das abordagens gerais de projeto organizacional, 2 grandes escolhas, 2 grandes linhas pelas quais se costuma tratar a questão de um projeto organizacional. Nós chamamos essas 2 linhas, uma delas de abordagem clássica e a outra de uma abordagem alternativa, cuja base teórica é a sociotécnica, e vamos agora, nos próximos minutos, explicar um pouquinho as diferenças entre essas 2 abordagens de projeto organizacional. A primeira abordagem é a abordagem clássica, cujos princípios mais importantes são esses que nós vamos comentar com vocês agora. O ponto de partida fundamental da abordagem clássica é que a organização clássica, ou o projeto organizacional clássica, considera que a soma das partes e a maximização dos resultados de cada uma dessas partes resulta no máximo de toda a organização. É uma abordagem funcionalista, uma abordagem que trabalha com fragmentos da organização, procurando o melhor resultado de cada fragmento, de cada parte. A soma das partes e a soma dos melhores resultados de cada parte geraria o melhor resultado do todo.
Outro ponto importante da abordagem clássica é que ela prega que há uma solução ótima e única para o problema de projeto organizacional e esta solução pode ser replicada, praticamente copiada de uma organização para outra com muito poucas adaptações de um caso para outro. O terceiro princípio importante que rege a abordagem clássica é que as incertezas do ambiente, as incertezas do negócio, podem e devem ser minimizadas, eventualmente até mesmo calculadas se um esforço muito profundo for feito. Então a incerteza se considera nessa abordagem que ela pode ser facilmente gerenciada, o ambiente é pouco mutável ao longo do tempo. Os autores clássicos mais importantes que muitos de vocês já conhecem, que são representantes e que desenvolveram essa abordagem clássica são Ford, Frederick Taylor, Fayol, Weber e outros. Empresas que se tornaram modelos, paradigmas desse tipo de abordagem de projeto organizacional são a Ford na indústria automobilística, McDonald's enquanto uma lanchonete que trabalha com produtos padronizados e de baixo custo, call centers tradicionais que buscam trabalhar o sistema de prestação de serviços de atendimento telefônico de maneira muito parecida ao de uma fábrica que trabalha de uma maneira padronizada, são exemplos de uma organização que se baseia na abordagem clássica. Note-se que não há nenhum demérito a princípio em se trabalhar desta forma, em se utilizar a abordagem clássica. Tanto é que essas empresas todas, a Ford, McDonald's e várias outras, são empresas muito bem sucedidas naquilo que elas se propõem a fazer. Bom, os princípios da abordagem alternativa são esses que nós vamos comentar agora. E, em primeiro ponto, o fato de que ênfase deve ser dada às relações de fronteira, tanto internas como externas à organização. Essa organização, portanto, é vista pela abordagem alternativa como uma organização que interage com o meio externo o tempo todo, tanto internamente como externamente. Por outro lado, e como consequência dessa visão, a solução que é adequada hoje para a organização do ponto de vista da sua estrutura, sua forma de gestão, seus sistemas de reconhecimento, não necessariamente são as melhores soluções para o dia de amanhã e para depois de amanhã. Portanto, um aspecto fundamental que aparece nessa abordagem é a necessidade de se rever continuadamente o projeto organizacional e os detalhes do projeto organizacional que eventualmente hoje funcionam e que amanhã não poderão eventualmente funcionar ou talvez não funcionem tão bem quanto hoje. Outro ponto importante da abordagem alternativa é que resultados similares do ponto de vista dos objetivos finais de uma organização podem ser obtidos por diferentes formatos organizacionais, por diferentes detalhamentos de um projeto organizacional. Portanto, não há uma forma única de se chegar a um resultado bom. Outro ponto importante dessa abordagem é que um projeto organizacional deve ser capaz de lidar com incertezas. Então, incertezas é vista nessa abordagem como algo natural, como algo que não se consegue gerenciar completamente. E, portanto, é necessário pensar uma organização que seja flexível para que ela rapidamente possa lidar com as mudanças do ambiente e ser flexível no sentido de continuar tendo bons resultados, mudando o seu projeto organizacional, mudando a sua maneira de operar. Então, isso é muito diferente da visão anterior. Um outro princípio da abordagem alternativa refere-se ao caso das pessoas. Elas devem fazer parte da organização, elas devem ajudar a decidir pelo próprio projeto organizacional, elas devem ter autonomia e responsabilidade suficiente para, desta forma, conduzir a organização aos seus melhores resultados. Mais 3 características para a gente finalizar essa parte. A primeira delas é que, numa organização baseada na abordagem alternativa, o diferencial estratégico dessa organização passa a ser a maneira pela qual essa empresa consegue lidar com os eventos imprevisíveis. Então, a flexibilidade, a qualidade da flexibilidade dessa organização no sentido de como ela trata dos eventos, das situações que ela não consegue prever, não consegue projetar, é exatamente o que vai diferenciar essas empresas das outras. A eficiência dessa empresa vai ser baseada nesse aspecto, a maneira pela qual ela trata as situações imprevistas. Autores clássicos dessa abordagem que nos ajudaram a consolidar essa visão de projeto organizacional são pelo menos esses 3, Lawler, Trist e Philippe Zarifian. Projetos organizacionais que a gente pode considerar como baseados nesta abordagem seriam o caso da Volvo, especialmente os grupos semi-autônomos na produção e montagem de automóveis e caminhões da empresa Volvo,
A Oticon, que é uma empresa dinamarquesa, que desenvolve projetos alternativos, extremamente inovadores e que é baseada num projeto organizacional semelhante ao dos princípios que nós vimos até agora. E a própria Google, uma empresa que todo mundo conhece, que é extremamente flexível e se baseia fortemente nas pessoas para atingir os seus resultados enquanto uma corporação. Então, como resumo dessa nossa aula de hoje, o primeiro ponto importante é dizer que o projeto organizacional viabiliza estratégias na busca de resultados. E, de novo, é uma escolha perante alternativas. Portanto, o projeto organizacional é uma maneira pela qual a empresa busca se estruturar para atingir os resultados finais propostos a ela. Há duas orientações principais que orientam tais escolhas: a abordagem clássica de um lado e a abordagem alternativa de outro. Essa abordagem alternativa tem uma inspiração teórica baseada na sociotécnica. A busca pela inovação, a princípio, guarda uma relação maior com as organizações mais flexíveis e que privilegiam as relações entre pessoas e entre setores, dentro e fora da empresa. Portanto, a abordagem alternativa de base sociotécnica tem uma particular aplicação para o caso das empresas que buscam a inovação como uma estratégia competitiva. Muito obrigado, espero que vocês tenham feito bom proveito desse conteúdo e possam utilizá-lo bastante daqui para frente.